também passei por uma fase depressiva, então fui diagnosticada com depressão. E antes, né, de ir para Porto Alegre, e o que aconteceu? Eu fui num psiquiatra, ele nem queria saber minha história e já foi me prescrevendo antidepressivo, aí remédio para dormir. Então, ele prescreveu também a dose errada. Quando eu voltei na consulta, ele falou assim, você tá tomando as 5 gotas de Rivotril? E eu falei, não, você prescreveu 25 gotas, né, você tá aqui. Daí ele, 25 gotas, então eu tomei 5 vezes a mais a dose que era para ter tomado. Isso me fez, né, passar 3 anos com dependência de remédios. E foi ali também que começou o meu interesse, né, de estudar mais a mente humana, entender o que um remédio causa, né, como que a gente pode, através de formas naturais, né, ganhar mais domínio mental. E aí, estava eu lá em Porto Alegre, né, já, né, começando a construir minha vida, e eu percebi que eu tinha que virar uma chave. Eu não estava sentindo que eu estava em crescimento. Eu estava ainda dependendo de remédios, ainda não estava tendo resultados muito com o meu corpo, eu não estava ganhando dinheiro ainda, né? Estava com dúvida, falta de clareza do curso que eu queria na faculdade. Já, na época, minha irmã, que morava comigo, estava já estagiando, certo? Lá no direito, então isso me causava, mas eu, né, sentia que a vida dela estava se encaminhando, a minha ainda estava com muita confusão. E aí eu decidi, de fato, parar, né? Falar assim, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida, vou tomar o protagonismo. E aí, né, passei por uma turbulência no início, mas as coisas foram acontecendo. Até que, de fato, minha vida ainda não estava como eu gostaria, né? Eu estava com dúvida do curso, muita coisa acontecendo, me faltava dinheiro, eu não tinha amigos, reclamava muito, me vitimizava, né? Que ela não tinha ainda aquela autorresponsabilidade. E aí, o que aconteceu? Certo dia, num sábado, eu ainda lembro como se fosse ontem, isso foi em 2016, chuvoso, né? Eu em casa sozinha, tipo, frustrada com as coisas andando errado. Naquela época eu via os Instagrams, o Instagram das blogueiras. E aí eu via todas viajando, todas, né, felizes, assim, e isso me causava uma frustração, né? Por que eu não tô assim? Eu queria aquilo, mas eu me comparava, né? Viagem, aquilo, e namorando, felizes. E aí eu não entendia por que, né, eu tava meio que numa fase muito ainda triste da minha vida. Até que eu peguei nesse sábado, eu fiz uma pipoca no micro-ondas, não esqueci até hoje, e fui assistir o documentário O Segredo. Top, eu também assisti isso em 2012, quando eu conheci. Quem já assistiu, comenta aqui. Bom. Já comenta aqui agora se você já assistiu esse filme. Se fez sentido pra você, tá? E se não assistiu, você vai assistir. Mas só depois que acabar esse vídeo. Só vai acabar aqui. E aí eu falei, caramba, sabe quando é aquele... Tudo que tá acontecendo na minha vida é por causa disso. Então, resumidamente, né, o Segredo, ele traz uma visão bem superficial do que é a lei da atração, do que é o poder do pensamento, mas é o start para muita gente. E lá que eu percebi, tudo que eu tô atraindo na minha vida, fui eu que criei. Aqui, mesmo de forma inconsciente. Então, tudo que eu temia estava acontecendo. Eu temia a falta de dinheiro, era isso que acontecia. Eu temia a falta de amigos, também tinha falta de amigos. Eu temia, né, até um simples fato, mas eu tinha muita espinha na época, então isso me deixava com mais baixa autoestima. E eu me olhava no espelho e parece que quanto mais eu focava nas espinhas e temia, mais elas apareciam. É igual tá na Bíblia, né? Fala assim, o mal que eu mais temia me veio acontecer. Mesma coisa. De tanto que você fica pensando em coisa ruim, isso me faz mal. Vai fazer mais mal. Vai fazer mais mal. Então, o que aconteceu, né? Naquela época, foi bem quando eu percebi que naquela semana eu tava temendo a falta de dinheiro, e se não der no supermercado lá, e eu era toda do fitness, tinha que fazer a batata doce, o frango certinho. Aí, eu nunca vou esquecer que eu tava num ônibus, né? Eu pegava na época 6 ônibus por dia pra fazer cursinho. 6 ônibus? Eu voltei pro cursinho, né? Só um parênteses. Tinha um barco pra pegar depois, não uma canoa. Era 2 de ida, né? E 2 de volta. E aí, eu tinha que passar, Tá doido, tinha uma canoa também. Não, eu ia pro centro de Porto Alegre. Por isso, só um parênteses da história. Uma canoa. Só um parênteses da história. Foi quando eu decidi falar pros meus pais assim, eu quero ser influenciadora digital. Eu tava tanto na dúvida das coisas que eu fui fazer intercâmbio. Na volta eu falei, eu quero ser influenciadora digital, quero trabalhar com isso, ganhar os recebidos, influenciar positivamente as pessoas. Os meus pais riram. Ganhar recebidos, já queria tudo, né? O que eu olhava, né, na minha mente ia acontecer assim, mas eles olharam assim pra mim e riram. Tipo, na época era mais novo, foi em 2016 isso. Falaram, não, tu tá louco, tu vai fazer faculdade, né, tu vai se formar, tu vai ter um diploma. E aí eu fiquei, não, eu quero fazer e tudo mais. Só que naquela época eles ainda pagavam a faculdade, né, a PUC, e eles falaram, agora a gente não vai mais pagar. Por tu tanto ficar em dúvida, a gente vai cortar, tu vai voltar pro cursinho, tu vai fazer cursinho, eu nunca tinha feito, pra passar numa faculdade federal. Então, né, eu fiquei, mas tu pode conciliar se tu quiser. Eles falaram, se quiser tu pode conciliar com as redes sociais. Então, beleza. Eu tive aqui até o centro de Porto Alegre, né, pra estudar. Então era assim, nossa, era muito perturbado. Ficava o dia inteiro lá na sala de cursinho, ouvindo lá o pessoal lá que ficava lá embaixo. Chip da Oi na promoção.
Compro ouro. Compro ouro, foto 3x4, era pamonha, Pamonha, coral, era tudo, eu sei como é que é isso aí. E foi naquele momento que eu não quero isso pra minha vida. Entendi que era uma fase que eu precisava passar, mas eu quero estar viajando, eu quero estar em Dubai, eu quero estar, sabe, vivendo uma vida abundante com as pessoas que eu gosto, sabe? Nós somos merecedores disso. E foi ali que eu, me determinei, tá, eu vou estudar mesmo, eu vou passar nessa faculdade, que já que eles querem, que, né, eu sempre honrei muito aí os meus pais, mas eu vou conciliar também com o digital. Só que por que eu não larguei tudo no início, né, pra ser influenciadora? Porque no fundo, eu tinha certeza que ia dar certo, mas é óbvio que vem dúvidas. Então, nossa, mas e se não der? Mas, né, com que dinheiro eu faço as coisas? Então, eu, no início, conciliei os dois. E aí, quando eu vi, né, sobre o segredo, e que eles falam, você pode ser quem você quiser ser. Você pode se tornar quem você quiser, você pode conquistar. Eu falei, me deu mais confiança ainda para eu seguir sendo influenciadora, né, ir atrás dos meus sonhos, e ao mesmo tempo me libertar dessas barreiras mentais que eu entendi, né? Que eu tava atraindo tudo de ruim, era eu que tava criando. Eu tinha pensamento negativo. Ou seja, hoje pra mim é muito fácil, né, driblar os pensamentos negativos, ser uma pessoa positiva, mas na época eu era negativa. Eu pensava que as coisas iam dar errado. Eu rodei 5 meses na autoescola quando eu fui passar. Eu temia que dava errado, que ia dar errado. Que você não ia passar, que era difícil, que você não ia conseguir tudo, hein? Foi quando eu entendi que, tipo, era eu que estava criando, e se eu quisesse passar, eu tinha que... Eu daí comecei a estudar sobre o ensaio mental, né? Como criar a cena, como fazer uma visualização poderosa, que eu comecei a reverter. Tirar a crença de que... E a minha crença principal era que eu me sentia culpa de estar ganhando dinheiro. Eu não me sentia merecedora. Nossa, então, quando eu tirei essa crença, comecei a reprogramar minha mente, aí que eu comecei a atrair abundância de fato. Então, a primeira coisa, como a gente mudar a crença limitante, essas crenças limitantes, o que você pode falar pra gente pra mudar isso, hein? Tem que identificar em primeiro lugar, e o primeiro passo, né, às vezes você se identifica agora se perguntando, muitas vezes, você já sentiu culpa por estar ganhando dinheiro, você já sentiu que começou a receber muito dinheiro, mas gastou tudo, né, tudo que chegou, começou a gastar. Muitas vezes pode ser por um não merecimento de você ver esse dinheiro na sua conta. Aí você acaba achando maneiras, né, de gastá-lo, qualquer forma de gastar, e até do nada, né, acontecem coisas que você tem que usar, tipo, sei lá, deu uma multa, bateu o carro, tipo, não consegue manter aquele dinheiro na conta. E muitas pessoas também têm a crença de que, eu vou ganhar dinheiro só em tal dia, ou não, se sentem muito longe de ter aquele 1 milhão. Então, antes de eu fazer meu primeiro 1 milhão, eu comecei a implementar na minha mente que eu já tinha aquele 1 milhão, que eu já era milionária. Foi igual no meu caso também. Ou seja, eu sou milionário, sou milionário, essa parte, quando você começa a entender sobre o segredo, é legal porque, igual no meu caso, quando eu entendi aquilo, né, eu ia pegar ônibus, eu não ficava no ponto de ônibus. Por quê? Eu falava assim, por que eu vou ficar no ponto de ônibus? Eu não aceito pegar ônibus. Eu vou ficar lá de cá porque eu tô visualizando aqui um motorista me pegando, um táxi me pegando, porque eu não vou aceitar pegar ônibus. Olha, você vê, eu tinha que pegar ônibus, hein? Porque eu já comecei a programar aqui do mesmo entendeu? Estando lá. Então, o que importa mais é a Uma coisa que eu vou mente. mostrar pra vocês, ó, cadê minha carteira? Tá aqui, ó, me dá minha carteira aqui. Olha que loucura, hein? Pra mudar as crenças limitantes, tá? Como eu vim de família muito pobre, eu não tinha estrutura pra nada, né? Qual que era a minha crença limitante? Que eu ia no restaurante e olhava o preço do cardápio. Isso é caro. Ia comprar roupa, isso é caro. Ia comprar tal coisa, isso é caro. Não posso, Isso é caro. Eu não tenho dinheiro, aquela coisa. Ó, eu ando hoje com 5 mil reais na carteira aqui, ó. Passa aí um pouquinho. Aqui, ó, tem 5 mil reais aqui. Não é só segunda. Não, é nota de 200. É de 200 reais, nota de 200. Isso aqui é a abundância em nota. Eu ando com 5 mil reais na carteira. Por que eu ando com 5 mil reais na carteira? Dificilmente eu vou almoçar, eu vou numa loja, alguma coisa, que vai ser mais caro que 5 mil reais. Um prato, não vai ser muito difícil achar um prato que vai ser 5 mil reais. Ele vai ter sempre então, eu olho pra alguma coisa, eu já vejo que tá barato. Isso aqui eu tenho na carteira, pô. Custa 500 reais. Eu tenho 5 mil na carteira. E é questão do que tá aqui. Então, aí você acredita naquilo o tempo todo. Então, Exatamente. isso foi a maneira que eu usei para poder acabar com as minhas crenças limitantes de dinheiro. Que dinheiro é difícil, que é tudo caro, é muito... E é tudo uma percepção, e até sua atitude. Ou seja, você chega numa loja, né, vê uma bolsa, você é mulher, vê uma bolsa, da Louis Vuitton, da Gucci, você fala, é muito caro, não posso. Assim, será? Mesmo você acabou de falar aqui. Mesmo que você não possa na hora, você já tem que chegar com outra atitude, mulher. Chega lá e, logo eu vou comprar essa bolsa. Eu posso, prova aquela roupa mesmo que, não é muito, prova, se sinta com ela. Você vai lá na concessionária ver o carro, qual que é, pensa o seu carro dos sonhos. Uma Porsche, uma Lamborghini, só vai, carros que... só vai. O carro que você quer, ou a casa que você quer, só vai lá.
penso, sinto, realizo. Entra no carro, sente o cheiro, sente que já é seu, mesmo que você não vá comprar naquele momento. Porque o legal a atitude muda tudo. É que o cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginação. Ele simplesmente vai passar o que ele está vendo, o que ele está sentindo, entendeu? Tá sentindo. E isso já tem estudos feitos, né? Um estudo feito nos Estados Unidos mostra que em um grupo, foi dividido um grupo de 2 pessoas, de 2 grupos, né? No primeiro grupo, eles tinham que tocar, né, o piano, umas notas musicais. No segundo, eles imaginavam que estavam tocando. E depois, eles concluíram que as mesmas áreas do cérebro foram ativadas. Ou seja, a pessoa que está fazendo e a pessoa que está imaginando que está fazendo, as mesmas áreas se ativam. Então, você pode usar essa Então, igual, vamos supor, se você está assistindo a gente, você já quer ganhar isso no primeiro 100 mil reais, 1 milhão de reais, o que for, já fecha o olho todo dia ali, ó. Vamos fechar o olho, vamos fazer junto, olha que legal. Você fecha o olho aí agora, já visualiza você entrando no aplicativo do seu banco, digitando a sua senha, ou você colocando o Face ID pelo iPhone, você indo lá em saldo, clicando assim, ó, mostrar saldo, aí você vê lá, 1 milhão de reais, 1.000.000, vírgula, né? 1 milhão de reais nessa conta. Aí imagina você batendo um print assim, ó, e mandando, ó mãe, ou pessoa tal, aqui ó, eu tenho 1 milhão de reais na minha conta, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Sinta gratidão por já ter. Não pense, lá na frente eu vou ter, não.